Há um grande desconforto nas situações limítrofes da vida quando um paciente capaz e consciente recusa tratamento médico que possa lhe oferecer melhora na sua condição clínica ou inclusive a cura. O médico e advogado Benedito de Pina Almeida Prado Júnior, autor de um trabalho em conclusão de curso, no curso de Direito, terminado recentemente, aborda a situação dos testemunhas de Jeová quando eles se recusam a receber transfusão de sangue para tratamento. Eu converso então com o Dr. Benedito de Pina Almeida Prado Júnior sobre esta questão e outras questões muito próximas dessa situação, quando um paciente se recusa a receber tratamento médico. Dr. Benedito, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Agradeço o convite para falar sobre esse tema, que é extremamente relevante para trazer segurança jurídica aos profissionais de saúde que atuam nas emergências, em especial, e aos próprios interessados diretos, pacientes testemunhos de Jeová. Bom, eu mostro aqui, esse é o trabalho de conclusão de curso do Dr. Benedito na área do direito, onde ele se formou depois de ter se formado também, ter feito a faculdade de medicina. Esse trabalho o senhor realizou por quê? Bem, sempre eu trabalho na área de hemoterapia há muitos anos e ouvia relatos de casos de testemunhos de Jeová que se recusavam à transfusão e que os colegas tinham grande dificuldade de decidir se fariam tratamento ou não, e de forma a atuar dentro daquilo que a lei prevê. Isso me incomodava. Eu nunca havia vivido pessoalmente essa situação, mas isso me incomodava. Eu participava de discussões de bioética dentro do hospital e esse problema era recorrente. Então, quando surgiu a necessidade de fazer um trabalho de conclusão de curso, eu quis reunir meus conhecimentos médicos aos conhecimentos na área do direito para discutir esse tema e tentar encontrar uma proposta de agir de forma coerente com o nosso ordenamento jurídico. Se um colega seu perguntasse hoje ao Dr. Benedito, eu tenho um caso concreto aqui, o que eu faço? E o que o senhor responde? Eu diria o seguinte, que o objetivo do profissional deve ser respeitar o ordenamento jurídico. E no meu entendimento, cada caso ele é diferente, ele se apresenta diferente e suas peculiaridades têm que ser respeitadas. Para você ter uma ideia, se uma criança precisa de transfusão, em qualquer lugar no mundo, e essa transfusão é útil, você tem essa convicção, em qualquer lugar no mundo, essa transfusão é feita no melhor interesse do menor. Se for com urgência, uma situação de urgência, você realiza o procedimento e justifica. Se a transfusão não é uma necessidade urgente, a transfusão ou o tratamento que está sendo recusado, você pede autorização judicial, fundamenta seu pedido, né, e aguarda a decisão judicial. É assim que a gente deveria agir. E se não houver tempo? Se não houver tempo, você atua no melhor interesse do menor e comunica a autoridade, que seria o Ministério Público, a esse respeito. Mas tome o cuidado de documentar a situação clínica. Se você tiver um outro profissional que possa dar uma segunda opinião e que reforce essa necessidade, e documente, né? Porque você pode ser objeto de ação civil indenizatória depois. Mas o senhor usou a criança como personagem dessa história. Sim. Vamos falar de um adulto. Justo, é isso que eu estava dizendo. Tem várias situações. Então eu coloquei uma situação extrema, que é uma situação de um incapaz, absolutamente incapaz, que precisa de um tratamento. A outra situação é uma pessoa que está no fim da vida. Um exemplo que eu ouvi de um colega, a pessoa tinha 85 anos de idade,
era adepta dessa crença do Testemunho de Jeová desde o seu nascimento, e estava muito doente com uma doença hematológica grave e que ela tinha uma expectativa de vida de poucos meses, na melhor das hipóteses. E a transfusão poderia dar a ela mais alguns dias, mais algumas semanas. Não era um tratamento que se propunha a curar ou a salvar a vida dela. E quando o médico propôs a transfusão, ela disse a ele que, doutor, a vida toda eu busquei o caminho para me sentar ao lado do Pai. E agora que eu estou chegando lá, você vai me impedir? Isso provocou um choque no doutor que estava vivendo essa situação. E ele trouxe para a gente nessa discussão que a gente teve, discussão bioética, temas gerais, e ele trouxe esse problema e todos nós ficamos bastante impactados com isso. Quer dizer, essa transfusão não salvaria a vida dela, no máximo aumentaria algumas semanas de vida, e ela iria viver ao modo de entendimento dela de maneira indigna a partir dali. E isso é muito chocante para mim e para outras pessoas. Pode não ser para alguém, mas a gente deve respeitar essa multiplicidade de formas de sentir essa questão. Mas eu vou voltar mais num exemplo. Nós falamos de uma criança e de uma pessoa já que mesmo recebendo o tratamento de sangue viveria algumas semanas. Vamos falar então do meio termo. Justo. Uma pessoa saudável se acidenta, vai para um hospital, precisa da transfusão de sangue para sobreviver. E aí o médico pergunta ao senhor, como colega, o que é que eu faço? Sim, então eu coloquei dois extremos para você ver que há um espectro enorme de situações de fato. E que uma simples regra, não vai abranger todo esse espectro, né? De forma que é preciso ter cautela. Agora, vamos colocar uma situação de fato onde a pessoa é maior, capaz, ele é consciente dos riscos, você tem oportunidade de oferecer a ele a transfusão, você tem convicção de que aquela transfusão vai salvar a vida dele, ou ela é necessária para salvar a vida dele, e ele recusa, né? Eu entendo que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, a gente pode tratar, o tratamento compulsório não é constrangimento ilegal na iminência da morte. Então, o que você deve fazer? Você deve documentar a iminência da morte. Se houver outro profissional que possa atestar junto com você essa condição, registrar isso, e você, tratando compulsoriamente, você está agindo de forma lícita, e você não será objeto de ação penal e nem haverá que indenizar civilmente porque você agiu dentro da lei. Só os atos ilícitos que causam dano que trazem o dever de indenizar. Então, se você quer segurança jurídica, você deve tratar e registrar isso no prontuário. Agora, em outros países, isso não é assim, em países onde a autonomia das pessoas é respeitada. Porque, embora você tenha segurança jurídica, nesse caso, agindo, você vai trazer um grande problema para essa pessoa, porque ele vai se sentir muito mal com essa transfusão. É como se ele tivesse sofrido uma violência física, uma violência moral, né? E que pode trazer consequências para ele para o resto da vida dele. De forma que essa situação não está bem equacionada. Fora do Brasil, em países onde o Estado de Direito ele é vigente, se respeita essa vontade e não se transfunde. Né? Aqui no Brasil, se você não transfundir esse paciente, existe uma corrente majoritária que propõe ação penal por omissão de socorro contra o médico. Né? Eu entendo que essa corrente não age adequadamente. Por quê? Porque omissão de socorro ele tem uma previsão legal e a sua conduta deve se encaixar exatamente na previsão legal para que se incorra no crime de omissão de socorro. Qual é? Omitir socorro seria deixar de prestar auxílio quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Depois tem um resto do texto lá, a pessoa desamparada e tal.
Mas o que é importante é que aquele médico que está presente e assiste com os meios permitidos não está deixando de prestar auxílio, portanto não se enquadra no tipo penal. De forma que eu entendo que o Ministério Público, quando propõe ação penal a esse médico que respeita a autonomia do paciente, mesmo nessas situações críticas, eu entendo que ele está interpretando o texto penal por analogia. E a analogia não é permitida na interpretação de texto penal. Mas nesse caso, o senhor fez uma comparação Brasil e outros países. Sim. Né? Em alguns países, a pessoa decidiu não receber o tratamento, ela não receberá desde que... Se for civilmente capaz, não receberá. Com agora, exceções. Agora, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele anda na mesma linha que o senhor propõe? A Constituição Sim. anda na mesma linha que o senhor propõe? Sim. Primeiro, existe o que eu chamei de ordenamento jurídico. Né? No ordenamento jurídico, a lei maior é a nossa Constituição. E a Constituição ela tem entre seus maiores valores a inviolabilidade da vida, a dignidade da pessoa humana. Né? E um valor, ele não se sobrepõe naturalmente sobre o outro. Há situações onde no conflito deve prevalecer um, há situações onde no conflito de valores deve prevalecer outro. É muito fácil de imaginar situações assim. Agora, o reflexo da nossa Carta Maior é a lei penal, que cria uma lei que pune com pena de prisão a pessoa que comete o crime de constrangimento ilegal. E ela diz que não se pode impedir alguém de fazer alguma coisa que a lei permite ou constrangê-la a fazer alguma coisa que a lei não manda. E a lei não manda transfundir. O que a lei diz, a lei penal diz, é que o tratamento compulsório na iminência da morte, ele não caracteriza constrangimento ilegal. Agora, ela não diz que é obrigado a transfundir, ele só diz que não caracteriza. Então, ele dá essa permissão, mas não obriga. De forma que eu reconheço como a lei concedendo uma faculdade ao médico para que use de forma arrazoada, com todo o seu conhecimento médico, as situações onde ele pode constranger e onde ele não pode constranger, de forma que ele tenha essa liberdade de decisão, né? Evidentemente que qualquer decisão que ele tiver aí, ele está atingindo interesses e ele vai ter que fundamentar, explicar por quê. Então o senhor já mais ou menos respondeu, mas o médico ele tem, uma das perguntas que a gente discutiu aqui, o médico ele tem a faculdade de agir ou o dever de agir? No caso, pela lei, a faculdade. Agora, nós não falamos ainda sobre o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma resolução de 1980, anterior à Constituição, em que ele equipara o testemunho de Jeová e a sua recusa à transfusão como um suicida, o que é inadequado. O testemunho de Jeová, de forma alguma, ele deseja a morte, ele quer viver, ele quer se curar, ele quer ficar bem. O que ele não quer é ofender o que ele considera uma palavra de Deus. Né? E que para ele, para quem acredita em Deus, a palavra de Deus está acima das leis dos homens. Né? De forma que é compreensível todas as formas de se pensar isso, mas infelizmente o Conselho Federal de Medicina, ele nessa resolução, ele diz que é dever do médico nessas condições transfundir. Na iminência da morte, o dever do médico transfundir. Então o Conselho Federal de Medicina, ele criou um dever. Eu acho que ele foi além do que a lei disciplina. Embora a maioria das pessoas discorde de mim. A maioria das pessoas vai dizer que é dever do médico transfundir. Tanto é que existem vários processos penais por omissão de socorro em profissionais que respeitaram a vontade do paciente. Então é uma decisão em que o profissional não pediu para ser colocado, né? É uma decisão muito crítica. Qualquer das atitudes que ele toma, numa atitude ele busca segurança jurídica quando transfunde na iminência da morte, e quando não transfunde, ele
está sob risco de ação penal, sob risco de ação ética, de processo ético no Conselho de Medicina. De forma que e também tem a questão que isso precisa, como você vê, nenhuma decisão te deixa em paz. Bom, vou pedir para o senhor um intervalo para a gente ir para o segundo bloco e deixar essa questão. E a paz do médico? Ele segue um caminho ou segue outro? Depois do intervalo. Eu volto aqui no segundo bloco da TV Hemocentro, conversando com o médico e advogado Benedito de Pina Almeida Prado Júnior, no trabalho de conclusão do curso de Direito. Ele escreveu sobre transfusão em testemunha de Jeová, conflito ético-moral. E este é o tema de hoje da conversa aqui na TV Hemocentro. No bloco anterior ele falava da necessidade de pacificar, de levar a paz, inclusive para os médicos, para que eles possam decidir qual o melhor caminho a seguir. E o Dr. Benê falava da necessidade de um acordo sobre essa questão. Isso, o que eu vejo é que a sociedade ela age de uma forma pendular, realizando suas normas. Por exemplo, hoje existe uma tendência a obrigar o médico a transfundir. Essa interpretação que se dá ao texto legal, embora eu discorde, né, da interpretação que se dá. E hoje existe um projeto no Congresso Nacional para que o tratamento compulsório seja considerado crime de lesão corporal. Então nós vamos sair de um extremo e partir para o outro. Não há meio termo. E é isso que eu estou dizendo, que é preciso que se enxergue que há um espectro muito grande de situações, e em algumas há necessidade de intervir, em outras há necessidade de se respeitar. E existe um espectro intermediário onde até há situações em que se pode tanto fazer uma coisa quanto outra e que seria eticamente e legalmente adequado. Aqui no Brasil, a única norma que coloca como dever do médico transfundir é a resolução do CFM de 1980. Essa resolução ela equipara o testemunho de Jeová a um suicida. Isso é inadequado, não é correto. Eu entendo que, com certeza, essa questão da interpretação como suicida não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 88. Porque causa dano moral você fazer essa interpretação. No meu entendimento, causa dano moral. De forma que ela precisa ser revista nesse aspecto. E o aspecto do dever de transfundir, ela foi um pouco além da lei, porque a lei diz que o tratamento compulsório não caracteriza constrangimento ilegal, mas ela não diz que precisa transfundir. Então ela dá uma liberdade para analisar esse espectro e decidir, buscar a melhor decisão. A melhor decisão no interesse do conforto do paciente, a melhor decisão no interesse da segurança jurídica das partes. Mas o senhor está falando que há um projeto no Congresso que sai de um extremo para levar ao outro, tornando crime o tratamento compulsório, inclusive a transfusão. Inclusive a transfusão. Lá em 1980, o Conselho Federal de Medicina disse, não, o médico tem que dever. Transfundir. Enquanto esse projeto é projeto, o que vale é o Conselho Federal de Medicina. Para os médicos, vale a decisão do Conselho Federal de Medicina. Agora, essa decisão recente do próprio Conselho, que dá autonomia de escolha aos pacientes receber ou não um tratamento, não pode ser usado como analogia também na transfusão de sangue, já que nesse caso a pessoa que receber a transfusão também estaria no limítrofe da vida? Eu entendo que não. Eu entendo que essa resolução foi feita no sentido de respeitar o paciente terminal e não submetê-lo a tratamento excessivo, desnecessário e que traga sofrimento. De forma que o paciente possa recusar, nesse processo de morrer, tratamentos que a ele não interessam. O senhor
nessa discussão que a gente teve aqui, o senhor me forneceu um parecer de um conselheiro do Conselho, o Marco Segre. Sim. E, ao ler ali, ele fala das duas possibilidades, mas não decide, na opinião dele, qual seria a melhor. Sim. Com relação, primeiro, ao parecer do professor Marco Segre, é muito lúcido e muito correto, e no meu entendimento, nesse sentido, da faculdade do médico decidir se há necessidade do constrangimento ou não. Muitas coisas podem ser levadas em consideração para pesar essa medida, né? Mas o conselho ele tem que fazer normas gerais, e uma norma geral ela não resolve todos os problemas, ela pode resolver um problema e criar outro, né? É muito difícil fazer uma norma geral que atenda todo esse espectro de situações, né? Eu acho que o parecer do professor Marco Segre poderia ser adotado pelo Conselho Federal de Medicina. Ele é muito lúcido, ele é muito bom esse parecer, e dá liberdade para o médico e dá segurança jurídica para o médico. Mas, e está de acordo com o ordenamento jurídico. Se o senhor não me engano, ele diz que ele utiliza os critérios aliás, o bom senso de quando pode ou quando o médico deveria transfundir e quando Isso. o médico não deveria transfundir. Para você ter uma ideia de como isso é diferente, se você for fazer uma pesquisa comparada do direito, você vai ver nos Estados Unidos, né, lá se respeita a vontade da pessoa, né, se respeita. Se a pessoa é capaz e sabe das consequências, essa é a regra. Só que, mesmo essa regra, tem exceções. Por exemplo, uma pessoa que tem vários dependentes, né, que a falta dele vai colocar esses dependentes numa situação crítica. Filhos pequenos, por exemplo. E há situações onde o tribunal entendeu que ele não poderia recusar a transfusão e aceitar a morte pelo respeito à crença dele e deixar as crianças menores ao léu. Mas aí... De forma que o tribunal decidiu que ele deveria tomar a transfusão. Sei, mas aí não está ferida a crença? Quer dizer, a crença feriu passa a a ser crença. segundo... Então, para você ver que há muitos fatores a serem ponderados. Há muitos fatores a serem ponderados. Mas e a autonomia da pessoa? O senhor estava defendendo a autonomia da Justo. pessoa. Eu tenho 10 filhos, o mais velho tem 15, mas eu não quero receber esse tratamento. Isso. Então, aí é que existe esse espectro de situações que eu digo, né? Então, nesse caso, o tribunal americano, analisando a fundo esse caso, determinou o constrangimento e tratamento compulsório. Um outro caso semelhante, onde também havia filhos, mas havia uma estrutura familiar, econômica e social, que amparasse aqueles filhos, ele autorizou o respeito, quer dizer, ele manteve o respeito à autonomia da pessoa. Então eram situações muito semelhantes, uma em que a ausência daquele adulto ia fazer muita falta para aqueles menores pelos quais ele era responsável. E no outro, essa ausência dele seria suprida de maneira razoável por outros familiares e por a estrutura econômica que ele tinha. De forma que existe todo um espectro. Então eu digo assim que a autonomia ela é um valor muito relevante no nosso Estado, né? Ele é um valor muito relevante, mas ele não é absoluto. Nenhum valor é absoluto. De forma que a gente não é que eu queira relativizar muito, mas tem situações extremadas onde você vai ter que relativizar um pouco para poder tomar a melhor decisão, né? E a minha preocupação com essa questão é que o profissional que está lá no pronto-socorro, ele não é estudante de filosofia, ele é estudante de medicina. Ele não é estudante de direito, ele não tem a mesma facilidade de lidar com todas as situações e decidir em minutos o que fazer ou o que não fazer, e depois responder por isso pela vida toda. Um processo penal pode levar 10, 15, 20 anos aí a pessoa respondendo ou por omissão ou por indenização. Isso.
Então, para um lado ou para o outro, ele pode ficar aí amarrado na justiça, desconfortável, e pior, sabendo que na semana seguinte pode aparecer outra situação igual e ele agiu de um jeito numa e não deu certo, ele vai agir de outro jeito na outra, que será, fica desorientado. Isso não serve à boa medicina, não serve à sociedade. Acho que preciso pacificar. Então, eu entendo que todas as partes envolvidas têm que refletir sobre o assunto e entrar num entendimento, né? Eu acho que uma parte envolvida é o Ministério Público, que propõe ação penal por omissão de socorro. Eu acho que o Ministério Público deveria refletir e verificar que não se pode caracterizar a omissão de socorro por analogia, né? E deixar de propor ação penal. Aos fiéis, testemunhas de Jeová, né, eu proponho que eles respeitem a autonomia do fiel, que o fiel ele possa decidir receber a transfusão sem sofrer qualquer sanção, sem ser discriminado posteriormente, para que ele de fato faça uso da autonomia tão defendida por eles. Né? E que o profissional possa respeitar a autonomia do paciente dentro de limites. E quando o profissional perceber que a autonomia do paciente está comprometida por alguma forma de pressão, para que ele não receba a transfusão, por exemplo, que ele possa agir fazendo a transfusão porque a autonomia dele está comprometida, porque não está sendo respeitada, né? É uma situação. Mas que o profissional possa respeitar a autonomia do paciente e que quando o profissional perceber que existe um valor maior do que a autonomia, que ele identifique esse valor e, se houver tempo, solicite à autoridade judiciária autorização para tratar compulsoriamente. Não havendo tempo, agir, fundamentar o seu pedido, trazer essa discussão para um comitê de ética dentro do hospital, se há tempo, né, de compartilhar essa responsabilidade com pessoas experientes no hospital. Por isso que eu acho que todo hospital mais complexo, que tem condição de ter um comitê de bioética, deveria implantar um comitê de bioética e ter uma espécie de pessoa disponível e experiente para discutir questões como essa em tempo real, a ponto de ajudar a buscar a melhor solução. Doutor Benê, para encerrar, o homem Benedito de Pina de Almeida Prado Júnior, ele mudou seus conceitos depois que iniciou esse trabalho e concluiu? Eu diria que meus conceitos se transformaram durante um exercício da minha profissão médica, né? Quando eu comecei esse trabalho, eu já tinha uma visão de que o constrangimento era muito deletério para ambas as partes, para o médico e para o paciente. Eu já tinha esse convencimento. Eu tive muita felicidade de nunca ter sido pessoalmente colocado numa situação dessa de conflito. Foi por sorte mesmo. Mas eu ouvia os relatos de colegas e eu ficava bastante preocupado com isso. Colecionei recortes de jornal, notícias sobre o assunto, e quando surgiu a oportunidade no curso de Direito de fazer alguma coisa, eu falei, eu já tenho um material vasto aqui, mas na verdade só serviu para consolidar o que eu acreditava. Muito bem, eu conversei com o médico Benedito de Pina Almeida Prado Júnior, advogado, médico do Hospital das Clínicas, advogado recente, que fez esse trabalho, transfusão em testemunhas de Jeová, conflito ético-moral. E lembrando que o que ele pede, além de apresentar o trabalho para discussão na sociedade, é que a situação seja definida para que o profissional médico não fique nessa situação de não saber como agir diante de casos como esse. Doutor Benedito, obrigado pela sua participação aqui na TV Hemocentro. Muito obrigado, Marcos. É sempre um prazer poder discutir assunto relevante como esse. Obrigado.
A TV Irmão Centro fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.